pessoal, eu sou a professora Paula, professora de desenho, e nesse vídeo eu vou falar sobre divisão de segmentos em partes proporcionais. A gente já viu a divisão de segmentos em partes congruentes. E eu vou começar explicando uma coisa que, na verdade, eu já expliquei bem mais detalhado no vídeo Divisão de Segmentos parte 1. Se você quiser relembrar, dá uma olhadinha nesse vídeo. Se não, eu vou falar aqui de uma outra forma, a mesma coisa que eu expliquei lá. Lá eu expliquei que nós temos proporção quando nós temos razões em que os resultados são iguais. Aqui eu coloquei 4 segmentos e eu vou mostrar que eles obedecem a essa relação de proporção. Eu tenho aqui um segmento AB que mede 8 centímetros ou 8 unidades, como a gente preferir. CD mede 4, EF mede 6 e GH mede 3. Escrever isso em forma de fração de razão e relacionar esse segmento, eu posso escrever da seguinte forma: o segmento AB está para o segmento CD, igual a segmento EF está para o segmento GH. Se eu for pensar aqui em números, né, eu vou ter 8 sobre 4, né, AB 8, CD 4, igual a EF, que é 6, sobre GH, que mede 3. Então, olha aqui, 8 divididos por 4 vai dar 2. 6 divididos por 3 também é 2. Então, elas têm o mesmo resultado, são razões que são proporcionais. A partir daí, a gente consegue entender a divisão de segmentos em partes proporcionais. Quer dizer, as medidas são diferentes, mas eles têm uma relação entre eles. Eu vou fazer o seguinte: eu vou determinar 2/5 do segmento AB que eu já construí aqui. Para eu fazer essa divisão de segmentos em partes proporcionais, eu vou me relembrar do Teorema de Tales. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no primeiro vídeo eu falei bastante sobre isso. E o Teorema de Tales fala o seguinte: um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais quaisquer segmentos correspondentes proporcionais. A primeira coisa que eu vou precisar, assim como na divisão de segmentos em partes congruentes, é uma reta transversal ao segmento que eu já tenho. Então, eu posso fazer essa reta transversal ou no ponto A para baixo, ou para cima, ou no ponto B para baixo, ou no ponto B para cima. Tanto faz, ela só precisa ser transversal a esse segmento. Eu vou fazer aqui no ponto A, porque é mais confortável para mim. Lembrando que a angulação também não importa. Eu posso fazer com qualquer angulação. Até aí é a mesma coisa. E aí eu falei que eu quero dividir numa proporção de 2/5. Eu tenho que pegar o denominador, que é 5. Eu vou dividir então em 5 partes iguais. Não me importa a medida que eu vou usar, tá? Eu vou abrir o meu compasso com qualquer medida. E vou marcar 5 vezes, porque eu vou marcar aqui só para vocês verem que está realmente em 5 partes. Eu vou ligar o final aqui, o último ponto que eu marquei, à extremidade do meu segmento AB. A grande diferença é a minha forma de raciocinar. Se eu quero a proporção de 2/5, eu já teria aqui em 5 partes iguais, né? Se eu dividir aqui, se eu fizer as minhas paralelas, eu vou dividir logo a B em 5 partes iguais. Não vou traçar cada segmento completo para não confundir.
já que esse não é o objetivo agora. Então aqui eu já tenho, na verdade, o AB dividido em 5 partes. Como eu quero a proporção de 2/5, eu vou contar aqui 1, 2, e seria nessa divisão aqui. Então aqui eu tenho o segmento AB dividido na proporção 2/5. Eu vou fazer um outro exemplo que vai deixar tudo um pouco mais claro. Nesse exemplo eu vou pedir o seguinte: determine o segmento MS, que é igual a 2/7 de MN. Se você pensou que a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir esse segmento em 7 partes iguais, para depois ver apenas 2 partes dele, você pensou certinho. Então, repetindo, né? O processo é muito parecido com a divisão de segmentos em partes congruentes. Eu vou começar traçando uma reta transversal qualquer, com qualquer angulação. Tracei qualquer ângulo. Agora, eu preciso achar 7 partes de MN, que é o denominador. Então, eu vou marcar aqui na minha reta transversal 7 partes com qualquer medida do meu compasso. Só precisa ser exatamente igual para não dar nenhuma diferença. E aí, continuando, é o mesmo processo até aqui, né? Ligo o último ponto que eu marquei aqui, à extremidade do segmento que eu tô querendo determinar partes proporcionais. Então, relembrando, se eu traçasse aqui segmentos paralelos, se eu fizesse um feixe de retas paralelas a esse segmento aqui, eu teria o segmento MN dividido em 7 partes iguais. No primeiro exemplo eu fiz isso. Nesse exemplo eu vou mostrar que não é necessário. Por quê? Eu só preciso fazer o seguinte: se eu quero 2/7 de MN, e eu já tenho aqui dividido em 7 partes, eu só preciso marcar agora onde seriam 2 partes, né? Então é aqui. Eu vou traçar então uma paralela a esse segmento. No lugar de fazer um feixe de retas paralelas, eu posso fazer apenas um segmento e uma reta paralela a ele, que é o que eu vou fazer exatamente nesse momento. Então aqui, olha, eu tenho o que seriam 2 partes de 7 partes de MN. E como o enunciado estava me pedindo um segmento MS, eu vou marcar esse ponto e vou chamar ele de S. Então aqui eu tenho um segmento MS, que corresponde a 2/7 de MN. Tudo bem? É isso. Fiquem bem, um abraço e até a próxima.